E vamos agora para a nossa segunda parte. Não sai daí, hein? Um instante, estaremos conversando outro ponto. Estamos aqui de volta. Eu, professor José Roberto, e vocês que estão aí nos acompanhando. Antes de ir para essa questão que eu vou levantar aqui, eu quero pedir a você que entrou no canal agora, que assistiu o programa anterior, mas que não se inscreveu no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe o nosso canal, nosso programa, nos grupos da sua escola, do seu trabalho, da sua igreja, da sua família. Né? Ajude a fortalecer essa mídia alternativa. Todas as quarta-feiras nós estamos aqui com o tema, com o entrevistado, batendo um papo, e a sua participação é importante. Você pode dar sugestão de tema, você pode deixar o seu comentário, você pode fazer perguntas que eu envio para o entrevistado, ele responde, e a gente estabelece aqui esse diálogo. Alberto, muito se tem falado, principalmente quando a gente entra na questão religiosa, né, sobre um tema e um termo que não é comum para as pessoas. Né? Quando a gente olha para esse lado, que é o dispensacionalismo. É uma palavra grande que, para mim, eu conheci recentemente. Né? Eu digo conheci recentemente porque eu me aprofundei na leitura sobre dispensação. Eu já tinha escutado nos meus tempos de escola dominical. Mas a gente é criança e não tem, né? Não tem a observância nem o olhar crítico. Né? E agora, diante das circunstâncias, eu voltei à leitura e tal. Mas muita gente não sabe o que é o dispensacionalismo, o que tem a ver o dispensacionalismo com tudo isso que a gente está vivendo aí. Eu queria que você colocasse a sua relação, como é que entra, como é que eu coloco o dispensacionalismo dentro de tudo isso que a gente está assistindo. Muito bem. Então, inicialmente, eu preciso falar um pouco sobre interpretação bíblica. Então, entender que, além do texto bíblico, toda essa complexidade do texto, das sequências dos livros, é preciso que a gente tenha em mente de que, como qualquer livro, a Bíblia precisa ser interpretada. Então, nós temos, inclusive, uma disciplina na teologia que trata a esse respeito, que é a hermenêutica. Então, a hermenêutica, do grego hermeneu, que é interpretar, traduzir, então dá essa ideia de nós termos uma abordagem em relação ao texto. Então, eu gostaria de deixar claro inicialmente, Lemuel, que não existe apenas uma maneira de interpretar a Bíblia. Então, existem diferentes hermenêuticas, diferentes lentes a partir das quais se olha para o texto bíblico e se tenta interpretá-lo. Então, o dispensacionalismo é uma escola hermenêutica, é uma escola interpretativa, usando aí para facilitar o leigo, né? São lentes a partir das quais se olha para o texto bíblico, se olha para a Bíblia como um todo. Então, você disse muito bem. Então, nós que crescemos na igreja e tudo mais, a gente foi ensinado com base nessa lente, nessa hermenêutica, nessa interpretação dispensacionalista, porque é a escola que direcionou, sobretudo, a uma área da teologia que se chama escatologia. Escatologia é uma junção de dois termos gregos, logia é estudo, escatos é último, então o estudo dos últimos, o estudo das últimas coisas. Então, estudo das coisas futuras, estudo das coisas que ainda vão acontecer. Então, o dispensacionalismo ele se destacou nessa perspectiva escatológica, de olhar para o futuro, interpretar a Bíblia pensando no futuro. E é uma escola teológica cuja base de pensamento ela
foi formada no contexto principalmente americano. Então, nós, como os missionários que chegaram ao Brasil trazendo a mensagem, pregando a Bíblia, esses missionários, eles vieram prioritariamente dos Estados Unidos, que foi onde essa escola surgiu. Na Europa, por exemplo, o tratamento é diferenciado, né, em relação a essas questões escatológicas, e pouca gente sabe, algumas igrejas evangélicas têm um tratamento diferenciado em relação a essas questões do futuro, e algumas igrejas, de fato, predominantemente algumas igrejas pentecostais, elas assumiram com maior propriedade essa teoria dispensacionalista. Mas o que é esse dispensacionalismo, né? Então, esse dispensacionalismo é uma lente hermenêutica que parte do pressuposto de que Deus age com a humanidade a partir de dispensações, e que nós estamos vivendo agora a dispensação da graça, né? A dispensação da graça. Já tivemos uma dispensação que foi a dispensação da lei, que está lá no início, né? Tem um período da inocência, quando Deus colocou lá Adão e Eva no jardim. Depois vem o período da lei, que Deus trata o relacionamento de Deus com a humanidade com base na lei, nos mandamentos. Depois vem o período da graça, e aí vem a expectativa pelo governo de Deus no mundo através de Cristo. Como é que isso acontece? Bem, você perguntou aí no bloco anterior como é que se usa a Bíblia para justificar essas coisas. Tem um texto lá de Daniel, do profeta Daniel, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel recebe uma visão e diz que para Israel tem 70 semanas para se cumprir. De acordo com essa escola dispensacionalista, já se cumpriram 69 semanas. São semanas de 7 anos nessa interpretação. Falta, portanto, uma semana de 7 anos. Uma semana de 7 anos. Para que essa semana de 7 anos ela se cumpra, é preciso que algumas coisas aconteçam. E qual é a questão? E o que é que tem a ver com isso, né? Como 69 se cumpriram e falta 70, e essa 70 é direcionada de acordo com essa interpretação dispensacionalista, essa 70 semanas se cumpre para Israel, nós estamos vivendo agora o período da igreja. O período da igreja. Então, há um interesse dessa escola interpretativa de que essa semana 70 se concretize, porque o que é que vai acontecer com essa semana 70, quando ela se concretizar? De acordo com a maioria dos estudiosos, vai acontecer o arrebatamento da igreja, que talvez você tenha ouvido falar disso em algum momento da sua vida. Então, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser levada para habitar nos céus. E para que isso aconteça, essa semana 70 vai ser uma semana, de acordo com essa perspectiva, bastante conturbada, sobretudo com perseguições ao povo de Israel. O povo de Israel seria perseguido. E por causa disso, então, inclusive, se remete a textos lá, como a narrativa de Mateus, no capítulo 24, que Jesus falou a respeito, de que aquelas pessoas que ficassem do lado desse Israel durante a perseguição seriam pessoas recompensadas e galardoadas. Aí você já vai me acompanhando e pensando como é que esse raciocínio teológico e bíblico vai desembocar no apoio a Israel, né? Então, o que é que acontece? Esse grupo de dispensacionalistas, eles interpretam o texto do seguinte modo: bem, o evangelho precisa ser pregado até os confins da terra, e para isso, todo o cenário precisa estar preparado para que Jesus volte. Então, o dispensacionalismo prega
o arrebatamento, a volta de Jesus, que acontece 7 anos depois desse período que é chamado de tribulação. Então, todo esse tratamento vai desembocando para um olhar da restauração de Israel e desse Israel reconhecendo Jesus como Messias, como Senhor. Então, todo o aparato teórico vai se dando nessa direção para que haja esse cenário. E não por acaso, há uma expressão, né, que é muito utilizada pelos dispensacionalistas, que eles dizem que Israel é o relógio, é o ponteiro do relógio de Deus. É o ponteiro do relógio de Deus. Então, por causa disso, então todo esse movimento dispensacionalista tem essa tendência a fazer essa interpretação direcionada, olhando para Israel como a figueira, que é o cumprimento de uma profecia, a restauração do Estado de Israel em 1948, portanto, teria sido o cumprimento dessa profecia, e aponta e acena, e isso causa toda essa expectativa, acena para uma volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja, para um reino futuro no qual Jesus estará reinando e tudo mais. Então, esse é o raciocínio hermenêutico e essa interpretação hermenêutica. O que é que acontece? Bem, os nossos teólogos dispensacionalistas, sobretudo nesse período conturbado de guerra e tudo mais, o que eles têm feito é eles têm assumido que essa é uma escola hermenêutica de interpretação em relação à escatologia e o futuro, e tem dito, olha, nós vamos interpretar a si mesmo, é assim que se interpreta, e por causa disso a gente vai apoiar toda essa condição que aí está posta. E para você ter ideia como isso funciona em termos de literatura, quer dizer, nós temos livros, nós temos uma série que foi publicada chamada Deixados para Trás, né, que é uma série de livros de ficção que narram como é que vai acontecer todo esse período aí no futuro. Depois virou filme, se você procurar aí vai ter filme sobre isso. Então, quer dizer, há toda uma mídia, né, que alimenta essa interpretação e que favorece essa conjuntura e essa perspectiva e essa hermenêutica aí que está posta. Espero que tenha ficado claro. Ficou, amigo. Ficou claríssimo. Você disse aí, Zé Roberto, que na concepção dos teólogos dispensacionalistas, estamos na 7ª semana, né? Nós estamos entre a 69 e a 70. E a 70. E na 70 ocorrerá o grande apogeu. Né? Isso. Um período Apogeu. de. Nessa semana 70, aconteceria, para a maioria dos teólogos, né, porque não pensam todos iguais, aconteceria o quê? O surgimento do anticristo, a perseguição ao povo de Israel, né? Período conturbado, e esse surgimento do anticristo, ao completar os 7 anos, isso resultaria na volta de Cristo em glória, para reinar naquele período literal que se chama de 1000 anos. Então, onde um reino na terra de justiça, de equidade seria estabelecido através do Cristo. Agora, a partir dessa interpretação, o retorno de Cristo implicaria na conversão dos judeus ao cristianismo. Boa pergunta. Agora, os judeus estão sabendo disso? Essa é uma boa pergunta. Tem aquela história de Garrincha, né? E aí, vocês combinaram com o adversário? O que acontece, Lemuel? O que acontece? Né? A grande pretensão cristã, né? O cristianismo, nesse seu afã evangelístico, é de que os judeus se convertessem ao cristianismo. E esse debate, só uma curiosidade, isso é importante, essa sua colocação é importantíssima. Essa situação indigesta, digamos assim, ela já existia nas primeiras comunidades cristãs. Né? Então, a gente precisa lembrar que o cristianismo primitivo, que eu estou chamando aqui de cristianismo primitivo, é o cristianismo dos primeiros séculos, sobretudo do primeiro século,
era um cristianismo que, inicialmente, ele estava muito próximo do judaísmo e houve um momento que, praticamente, judaísmo e cristianismo era uma coisa só, né? E essa fé cristã... Jesus era judeu, né? Mas aí o que é que acontece? A partir de um determinado momento na história, ainda no primeiro século, os romanos, aí onde os romanos entram na história, né? Os romanos vão perceber que os cristãos não necessariamente são judeus, e principalmente porque o cristianismo, por causa de Saulo de Tarso, ou Paulo, que já havia feito as suas viagens missionárias, e o cristianismo vai se difundindo por outras terras, para além do contexto judaico ali, os romanos dizem, olha, tem alguma coisa errada aí, esses cristãos não são judeus. Aí vai começar o período de perseguição e tudo mais. Agora, nas primeiras comunidades, e aqui eu destaco como exemplo a comunidade de Roma, que Paulo escreveu uma carta para lá, para essa cidade, para essa cidade não, para a igreja da cidade, né? Paulo escreveu uma carta para a igreja da cidade. E a epístola de Paulo aos Romanos, ele dedica 3, hoje, né? Porque hoje a gente diz que está dividido em capítulo e versículo, na época de Paulo não. Mas hoje nós identificamos os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos como uma sequência, uma sessão do apóstolo Paulo para essa igreja, com o objetivo de tentar diminuir essa tensão entre judeus e cristãos, judeus cristãos e cristãos não judeus, que já fazia parte dessa comunidade. Então, porque alguns judeus achavam que para se tornar cristão você tinha que primeiro entrar no judaísmo. E Paulo sempre foi contra essa perspectiva. Ele dizia, não, sobretudo entre os gentios, aqueles que eram chamados de gentios. Então, interessante que isso tem a ver com a pergunta anterior que você fez, porque esses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles entram numa disputa hermenêutica, porque os dispensacionalistas, eles defendem que Israel e a igreja são diferentes. Israel e a igreja são diferentes. E que tem textos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que é para Israel e tem textos que é para a igreja. Então, justamente, esse período do milênio, da tribulação, vai acontecer para que aquelas profecias lá do Antigo Testamento se cumpram, tenham o seu cumprimento cabal para Israel, para fazer essa distinção entre Israel e igreja. Só que tem uma ala que não é dispensacionalista, olha só, que nem todo mundo é dispensacionalista. Tem uma ala não dispensacionalista, que eu vou depois até mostrar aqui, né? Tem alguns livros aqui que eu separei para mostrar. Tem alguns teólogos que eles acreditam na substituição, numa teologia da substituição. Então, eles deixam Israel para trás. Foi isso que mais aconteceu ao longo da história da igreja, foi essa teologia da substituição, e ela foi extremamente prejudicial para a história dos judeus. Por que é que ela foi prejudicial? Porque na medida em que se acreditava que a igreja substituía Israel, então Israel foi sofrendo ao longo da sua história, né? Teve a história do questão que culminou com o Holocausto. Então, quer dizer, pensar que essa forma de interpretar da substituição, e substituição em que sentido? Você deva estar se perguntando. De que a igreja substitui Israel. Então, o que vale agora é Israel. Então, Paulo, nesses capítulos 8, 9, melhor, 9, 10 e 11 de Romanos, o que é que eu posso, como é que eu fecho isso? Paulo deixa muito claro, olha, é o seguinte, nós hoje somos igreja, a igreja é uma comunidade plural, a igreja é uma comunidade diversificada, a igreja é composta de diferentes etnias, e é assim que deve ser, e é assim que nós devemos conviver. Hoje, nessa perspectiva, diz Paulo na sua epístola, judeu e cristão, e bárbaro, e grego,
é para viver todo mundo junto e misturado, como se costuma dizer. Em relação a Israel, aí o judeu que estava lá na igreja de Roma ficava preocupado. Aí agora, nós temos a prerrogativa, nós éramos o povo eleito, e agora conosco? Não, agora vocês vão ter que ter paciência. Vocês vão ter que ter paciência, porque Deus tem um tratamento agora para a igreja, mas Deus não abandonou seu povo, no futuro vai ter a chance e a oportunidade de vocês. Então, inclusive, o dispensacionalismo se alimenta dessa interpretação também para pensar o seguinte: nós estamos vivendo o tempo da igreja, mas vai ter o tempo que vai ter um tempo para Israel em que o governo vai partir de Israel. E aí o grande sonho do cristão, né? Bem, vai ter uma hora em que finalmente Israel vai reconhecer Jesus como o Messias prometido. Então, evidentemente, isso aí não é algo que se possa combinar para fazer para fazer cura sobre pergunta, não é algo que se possa combinar. É uma expectativa e é uma lente escatológica que se interpreta a partir dos textos proféticos e da literatura apocalíptica. Isso quer dizer que nós vamos ter que estudar muito ainda para entender isso. É muito complexo, Lemuel, é muito complexo. Discutir, mas é interessante essa forma como você coloca. Estamos terminando o nosso segundo bloco. Não saia daí, hein? Ainda temos mais um bloco e você é parte importantíssima nesse processo de construção de conhecimento. Sai daí.